Na unidade 5, nós vamos continuar o estudo sobre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, que são os bens dos ausentes, coisas vagas, interdição, tutela e curatela, organização e fiscalização de fundações. Quanto aos bens dos ausentes, ele visa a declaração e a administração de uma pessoa que desapareceu de seu domicílio. É uma situação jurídica de incerteza sobre a existência da pessoa. O procedimento tem três fases distintas, mas o CPC trata especificamente da primeira fase e da segunda. Da primeira, que é a administração provisória dos bens, e da segunda, que é a sucessão provisória. Curadoria dos bens do ausente. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens dos ausentes e nomear-lhe um curador, na forma estabelecida na seção 6º, observando o disposto em lei. Artigo 744 do CPC. A sucessão provisória, ela ocorre após 1 ano de arrecadação, ou 3 anos se houver deixado um procurador, permitindo a abertura de um inventário e a posse dos bens pelos herdeiros. E a sucessão definitiva ocorre após 10 anos da abertura da sucessão provisória, ou 5 anos se o ausente tiver mais de 80 anos, permitindo a alienação dos bens pelos herdeiros. A finalidade desse procedimento é proteger o patrimônio do ausente e, posteriormente, garantir que seus herdeiros possam usufruir e administrar esses bens, resguardando sempre o direito do ausente de retornar e reaver seus bens. Esse procedimento está contido no artigo 744 a 745 do Código de Processo Civil e tem principais características: o papel do curador, né, que geralmente é o cônjuge ou herdeiro mais próximo, que tem a responsabilidade de arrecadar, inventariar e administrar o patrimônio, sua função principal é a conservação. Outra característica é a publicidade. Ela deve ser amplamente divulgada nos editais, para tentar localizar a pessoa desaparecida e seus representantes. Existe também a sucessão temporária. A sucessão provisória, na sucessão provisória, os herdeiros apenas recebem a posse e a administração dos bens, não a propriedade plena, que só é transferida na sucessão definitiva. O pedido de sucessão provisória, ele inicia um procedimento com as regras de inventário e arrolamento, mas com a particularidade de ser uma sucessão condicional. Outro procedimento de jurisdição voluntária é as coisas vagas. O procedimento de coisas vagas, ele também é denominado de arrecadação de bens móveis perdidos, e é um procedimento especial de jurisdição voluntária que trata da administração e destinação dos bens móveis encontrados e que não se sabe a quem pertencem. Ele se aplica à situação em que uma pessoa encontra um bem alheio, perdido ou abandonado, e o entrega a uma autoridade judicial ou policial na tentativa de localizar o legítimo dono. A finalidade ela é assegurar a conservação do bem e dar a publicidade necessária para que o proprietário possa reavê-lo. Além disso, o procedimento garante o direito do descobridor, ou seja, quem achou, a recompensa e a indenização pelas despesas de conservação. Esse procedimento ele está contido no artigo 746 do CPC e também nos artigos 1233 do Código Civil. Ele tem por objeto apenas as coisas móveis perdidas. Não se aplica a bens imóveis, nem a bens abandonados, que são passíveis de apropriação ou uso capião. O descobridor, ele tem um dever legal de restituir o bem. Não o fazendo, ele pode responder por apropriação indébita. A autoridade judicial, ou na prática, a autoridade policial, que encaminha a informação ao judiciário, ela procede à arrecadação do bem e promove a publicidade do achado para tentar localizar o seu proprietário.
O destino final da coisa vaga, ela depende da apresentação do dono. O dono apresenta-se. Se o dono ele apresenta-se, o bem é restituído e o descobridor ele tem o direito a uma recompensa e ao ressarcimento das despesas. Se o dono ele não apresenta-se, o bem ele é vendido em leilão e o valor, após as deduções legais, é entregue ao município ou Distrito Federal. Vamos agora à interdição. Ele é um procedimento especial de jurisdição voluntária que visa declarar a incapacidade de uma pessoa maior de idade para a prática de atos da vida civil e nomear-lhe a um curador. A interdição ela é a medida judicial que restringe a capacidade civil de alguém que, por causa transitória ou permanente, não pode exprimir sua vontade ou gerir seus bens. A interdição ela é decretada por sentença, definindo seus limites. E a curatela é o encargo imposto a uma pessoa idônea, o curador, para que proteja, assista e represente o interditado nos limites estabelecidos pela sentença. A finalidade da interdição ela é a proteção da pessoa e do patrimônio do incapaz, garantindo que seus atos jurídicos eles sejam válidos e que ele não seja prejudicado por sua condição. Esse procedimento ele está contido no artigo 747 a 758 do CPC e também no artigo 1767 do Código Civil. Eles têm como característica a humanização do procedimento, pois enfatiza a dignidade da pessoa e a entrevista judicial, que não é um interrogatório, mas um momento em que o juiz deve buscar informações diretamente do interditando, de forma a garantir sua participação. Curatela compartilhada e limitada. A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência alterou o Código Civil para que a interdição ela seja proporcional às necessidades e circunstâncias do interditado. A sentença ela deve especificar quais os atos do curatelado não pode praticar, e não apenas uma interdição total. Embora esse procedimento ele seja iniciado a requerimento de alguém, o interditando, ele é citado e ele tem o direito de se defender e impugnar o pedido, sendo a ação julgada por uma sentença que resolve a lide sobre a capacidade civil. Vamos agora ao procedimento de tutela e curatela. Eles se destinam a nomear um representante legal, tutor ou curador, para gerir os bens e cuidar da pessoa de um indivíduo que não pode fazê-lo sozinho, ou seja, um incapaz. Enquanto a curatela ela é amplamente tratada no procedimento de interdição, artigos 747 a 758, os artigos 759 a 763 do CPC tratam de disposições processuais gerais, especialmente de forma de nomeação, posse e fiscalização do encargo. Esse procedimento ele está contido no artigo 759 a 763 do CPC, onde se aplica-se ambos os institutos, tutela e curatela, estabelecendo regras comuns para o exercício do encargo. A posse do encargo ela é um ato solene e deve ser nomeado para comparecer em juízo para prestar o compromisso, demonstrando que está ciente de seus deveres e responsabilidades. A primeira obrigação do nomeado ela é de cunho patrimonial, listar e avaliar o patrimônio do incapaz para que o juiz possa fiscalizar a gestão e evitar desvios. A atuação do juiz ela não termina com a nomeação. Ele continua ao exercer um controle judicial estrito sobre a gestão, principalmente por meio da prestação de contas bienal. Este é um procedimento contencioso incidental, mesmo que a nomeação inicial tenha sido voluntária. Se houver vários menores de uma mesma família, o juiz ele pode nomear um único tutor para todos, aproveitando o procedimento.
Vamos agora passar ao procedimento de jurisdição voluntária de organização e fiscalização de fundações, que ele é um procedimento que intervirá na vida das fundações, tanto no momento de sua constituição, quanto na sua gestão e fiscalização contínua. A fundação, no direito material, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada por doação, criada por dotação de bens livres do instituidor, para fins de interesse público. A finalidade do procedimento ela é garantir que a fundação seja constituída e gerida em estrita observância da finalidade determinada pelo instituidor, a legislação, protegendo o interesse público a que se destina. A intervenção do Ministério Público ela é exercida de forma judicial e obrigatória. O procedimento judicial ele é gerido pelos artigos 767 a 765 do Código de Processo Civil. Existe, como falei anteriormente, a atuação prioritária do Ministério Público. O juiz ele é só acionado quando há divergência e o recuso do Ministério Público na aprovação do Estatuto, na modificação de seus fins ou na destinação do patrimônio. O procedimento judicial ele atua, portanto, como uma instância revisora e decisória da atuação administrativa do Ministério Público. Tanto o ato de constituição inicial quanto da modificação dos estatutos, ele deve ser aprovados pelo MP. Se o MP não aprovar, o instituidor pode recorrer ao juiz, que decidirá sobre a legalidade e a conveniência da constituição ou modificação. A extinção da fundação, quando seus fins se tornarem impossíveis ou intangíveis, também exige intervenção do juiz, que dará ao patrimônio um destino semelhante. Quanto à ratificação de protestos marítimos e processos testemunháveis formados a bordo, esse seria um dos últimos procedimentos de jurisdição voluntária. Ele constitui em dar fé pública e validade judicial aos registros feitos pelo comandante de uma embarcação sobre eventos extraordinários ocorridos durante uma viagem marítima. Existe o protesto marítimo, que é o registro formal feito em um livro diário de navegação pelo comandante da embarcação sobre qualquer avaria, acidente ou risco, dano à carga ou qualquer outro evento extraordinário que possa gerar responsabilidade civil ou seguro. Se as declarações do tripulante ou outras pessoas a bordo sobre o evento também devem ser registradas no diário, no livro diário. Esse procedimento, ele visa transformar esses registros internos em documentos públicos e dotados de presunção de veracidade, aptos a serem usados como prova em ações judiciais futuras, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em matéria de seguros e responsabilidade do transportador. Elas estão contidas no artigo 766 a 770 do Código de Processo Civil. Ela tem um prazo, esse procedimento tem um prazo de 24 horas para a apresentação. Demonstra a natureza de urgência dele. O juiz ele deve dar prioridade à sua tramitação. A ratificação judicial ela é um ato que garante a prova. O juiz ele não está decidindo quem cabe a responsabilidade ou o valor do dano. Ele apenas confirma em juízo e com a oitiva de testemunhas do comandante a veracidade do relato escrito no diário de bordo. A nomeação do curador especial para os consignatários interessados ausentes é crucial para a sentença de ratificação, para que ela tenha eficácia contra todos os envolvidos na expedição marítima. O objetivo da ratificação é criar um documento judicial de alta força probatória, que será utilizado principalmente em negociações com seguradoras
e eventuais litígios cíveis e comerciais.